pessoal. Eu sou Helenita Malta, professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis, Mato Grosso, e é muito bom receber vocês no nosso vídeo, no Lutz Global, que faz parte da playlist Minha História Ambiental. Quem está acompanhando a nossa playlist já sabe, estamos entrevistando historiadoras e historiadores ambientais que se destacam no campo. Eles vão falar sobre a sua história ambiental, suas trajetórias acadêmicas, suas obras. A gente quer conhecer mais a biografia das e dos pesquisadores. O nosso objetivo é inspirar estudantes e pessoas mais jovens, em geral, a se interessarem por história ambiental. Para acompanhar essa playlist e todos os nossos vídeos, em geral, a gente deixa o convite para você se inscrever no canal. Você pode ativar o sininho também para receber as notificações quando a gente estrear novos vídeos e novas lives, né? E assim você nos fortalece para continuarmos esse trabalho de divulgação do conhecimento em história ambiental. Lembro que Lutz Global é um canal que surgiu de um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq. Então, é fruto de uma pesquisa científica em história ambiental e é também uma iniciativa de história ambiental pública. A entrevista que você assiste é um vídeo gravado por questões de ajuste das nossas agendas, né? Então, assim, pedimos que, se vocês tiverem dúvidas ou comentários, deixem, né, os seus comentários no vídeo mesmo, né? Não vai ser live ao vivo. Então, estou aqui com a equipe do Lutz Global para moderar o debate, a Sara Rocha Fritz, que é graduada em História pela UFSC, e com o Denis Henrique Fiuza, doutorando em História pela UFSC. E o nosso convidado de hoje é o colega professor Paulo Henrique Martinez. O Martinez é doutor em História Social pela USP, com pós-doutorado no Museu Paulista da Universidade de São Paulo e livre docência pela Universidade Estadual Paulista. É professor associado na Unesp, no Departamento de História da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, desde 2001. Martinez tem trabalhado com história ambiental em suas interfaces com questões políticas, como o desenvolvimento sustentável, as cidades sustentáveis, o discurso da sustentabilidade, a questão do petróleo, do pré-sal, o tema do patrimônio e dos museus em relação com a história ambiental. Nós vamos deixar na descrição do vídeo o link para o currículo do professor para quem se interessar em saber mais sobre suas pesquisas e também os links para algumas obras que nós vamos citar neste vídeo. Bem-vindo, Paulo. É com muita alegria que te recebemos no Lutz Global. Muito bom dia, professora Helenita, minha colega, minha amiga, minha parceira de trabalho de tantos anos, né? Bom dia a Sara, ao Denis e a toda a equipe do Lutz Global que está na tela ou está por trás dela ou próximo a ela, né? Para mim uma grande alegria, né, este reencontro, essa oportunidade de conversar sobre a história ambiental e participar dessa iniciativa tão necessária, oportuna, não é, criativa, generosa, não é, de tornar acessível um conjunto de informações e de reflexões sobre a prática da história ambiental. Então, para mim é uma grande alegria poder trabalhar uma vez mais, né, nessa perspectiva e com estas pessoas neste encontro. Muito obrigado. Nós aqui te agradecemos, Paulo. Então, já vamos começar com as perguntas. A gente sempre começa com a formação, acho que é bem importante entender, né, primeiramente essa parte. E olhando a tua formação, então, no teu currículo, né, Paulo, a tua tese de doutorado, ela foi defendida em 1999 e foi sobre o pensamento de um intelectual marxista brasileiro muito importante, né, o Caio Prado Júnior. Então, você poderia falar como foi a passagem, né, entre esse tema, digamos, mais de história política, talvez social, enfim, para a história ambiental, né? Quando e como a história ambiental entrou na sua trajetória acadêmica? Na minha trajetória acadêmica institucional, a história ambiental começou a fazer parte dela em 2001.
mas, desde a década de 80, eu tenho esse interesse pelo tema e pela leitura de artigos e dos poucos livros que então haviam disponíveis, né, sobre essa temática, e olhando retrospectivamente, né, pensando o meu próprio momento de formação até a chegada da eleição, né, da obra do Caio Prado Júnior como objeto de pesquisa acadêmica, eu vejo o quanto essa formação, não só a minha, mas acredito que de todas as pessoas que estavam iniciando a sua vida profissional, o seu trabalho intelectual, a sua participação política naquele momento, com os conflitos que marcaram a década de 80, né, e posteriormente também na década de 90. Né. Eu fui puxando aqui pela memória, né, em que momentos a temática do meio ambiente foi aparecendo no meu cotidiano, a força das mudanças que estavam ocorrendo na sociedade brasileira na década de 80, vistas hoje, né, são impressionantes. Não é? O grau de movimentação que a sociedade brasileira alcançou em diferentes dimensões, no debate sobre a saúde, sobre as políticas urbanas, sobre os direitos humanos e de cidadania, e, entre outros, né, a questão ambiental. Com relação à obra do Caio Prado Júnior, né, e o pensamento histórico que ele organizou sobre a sociedade brasileira, é recorrente, né, nas páginas do seu livro, o caráter de predação, né, de expoliação de riquezas do mundo natural e também do trabalho, principalmente indígena e depois dos africanos, né, trazidos compulsoriamente para as possessões portuguesas, e particularmente um momento do final do século XVIII e início do século XIX, em que essa predação colonial ela passa a ser organizada, né, em nome de maior eficiência administrativa e econômica, sob inspiração do reformismo ilustrado luso-brasileiro. Né? Então, quem lê a obra do Caio Prado Júnior, quando chega nesse momento, né, da virada do século XVIII para o XIX, se depara com uma série de iniciativas governamentais, né, da coroa portuguesa, no sentido de organizar e de maximizar, né, a exploração das riquezas da terra, né, ou dos produtos da terra, não só em termos quantitativos, mas de maior produtividade, mas também de localização, identificação e aprendizado, inventário, né, do uso potencial de uma série de recursos oferecidos pela biodiversidade e também pelo subsolo das terras americanas. Né? Quando a gente acompanha essas considerações relativas à passagem do século XVIII para o XIX, e que foram escritas na década, né, de 1930 e início da década de 40, nós encontramos uma grande ressonância em termos de esforços públicos e privados no sentido de disciplinarização, de organização da extração de recursos
naturais. Não é? Essa conduta, não é, deliberada, consciente, não é, podia ser vista também na década de 80, diante da ascensão ideológica do neoliberalismo e da intensificação das práticas de dominação imperialista, né, particularmente norte-americana, no continente latino-americano. Né. Então, em 3 momentos distintos, né, nós vemos essas práticas de intensificação de apropriação de terra, de espoliação do trabalho, de apropriação intensiva de diferentes produções naturais, né, e recursos naturais, como serão chamados depois, voltados para inserção e maior participação do Brasil no mercado internacional. Eu diria que muitos de nós, no caso brasileiro, né, chegaram, né, à história ambiental a partir desta preocupação, né, desse interesse pelo potencial econômico da natureza tropical, né? Seja na dimensão propriamente econômica, seja na dimensão técnica e científica de domesticação de plantas, de adaptação, de transplantação, né, e adaptação de outras culturas ao solo e ao clima brasileiro. Né? Então eu vejo essa primeira sensibilização para a questão ambiental e no nosso conhecimento histórico, essa brutal expoliação, né, da natureza e do trabalho. Nos anos seguintes, foi para mim muito gratificante, com isso eu concluo, ver em textos, né, dos nossos colegas, professora Dora Correia e professor Zé Augusto Drummond, referências à obra do Caio Prado Júnior, também nessa direção, né, essa grande panorâmica, né, de ocupação e de exploração das riquezas naturais no território da América Portuguesa. Né? Sara, então, poderia fazer uma pergunta? Sim, bom dia, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Então, se alguém hoje for buscar por textos que tratem sobre as bases da história ambiental, é muito provável que vai chegar algum trabalho seu, né? São vários artigos onde você aborda a metodologia e as possibilidades de trabalho dos historiadores na pesquisa e no ensino de história ambiental. Daí tem alguns exemplos. De 2005, você tem o Brasil, Desafios para uma História Ambiental. Em 2006, Os Historiadores e o Meio Ambiente. Em 2007, o artigo O Sentido da Devastação para uma História Ambiental do Brasil. História Ambiental, um Olhar Prospectivo, de 2011. E, mais recentemente, ano passado, publicou no dossiê da nova revista amazônica o artigo História Ambiental, Entre o Passado e o Futuro. Isso para citar algumas obras, né? Então, com todo esse conhecimento construído ao longo dos anos, eu lhe pergunto como você define a história ambiental hoje? Olha, Sara, há muitas possibilidades, né, para a gente estabelecer definições, mas todas elas, eu acredito, resultariam em riscos aí de simplificações e de perdas na compreensão da complexidade teórica, da complexidade empírica e mesmo prática, né, da história ambiental. Então, eu não sou, né, inimigo das definições, acho que a gente tem sempre que ter um marco de referência, mas o risco que as definições implicam são sempre de acabarem se transformando em uma espécie de camisa de força intelectual, né? Considerando as características do trabalho e do conhecimento histórico, talvez fosse mais prudente, mais consequente, né, a gente operar, né, com a ideia de prática da historiografia, né, ou de prática historiográfica, ou de como se escreve a história ambiental, né, para a gente lembrar aqui a célebre abordagem do historiador Pierre
Paul Veyne, né, falecido aí há poucos dias. Então, diante dessa possibilidade de a gente pensar em práticas, né, historiográficas dentro de um campo maior, dotado, sim, de uma identidade, de uma especificidade, que é a questão ambiental e a relação, né, sempre dinâmica entre cultura humana e natureza, né? Hoje, 2022, eu vejo 3 grandes possibilidades de interesse, de prospecção, de investigação nova, né, que poderiam distinguir esse trabalho realizado por profissionais da história na compreensão da questão ambiental contemporânea, na compreensão das milenares e seculares formas de interação, né, das diferentes culturas com as outras formas de vida, com a paisagem, né, e com a morfologia dos territórios habitados ou percorridos ou conhecidos, né, ao longo do tempo em múltiplas direções, em múltiplas escalas, né, desde o local, regional, global, e cada vez mais essa nova dimensão, né, extraplanetária, né? Então, o debate sobre a colonização de outros planetas, as condições de permanência e de reprodução humana, de alimentação, de mudanças, né, na sensibilidade, na percepção e até na saúde, né, fora deste ambiente, vamos dizer assim, né, terrestre, né, no sentido do planeta habitado, né, eu vejo muitas possibilidades, né, de pesquisa, de ensino, de atividades de extensão, de ações culturais, né? Então, eu estrategicamente me furtaria, né, a uma definição específica, ou mais ou menos específica, e valorizaria esse cardápio de desafios, né, que estão presentes no atual momento, né, que nós estamos pensando e fazendo história ambiental, né? Mas eu vejo no caso da história ambiental feita no Brasil, né, eu vejo 3 grandes pontos, né, focos de interesse reiterado e de aproximação de diálogos, né? Então, isso, faço menção a isso para mostrar como essas evidências empíricas elas afrouxam, né, qualquer definição mais estrita, né? Primeiro, por exemplo, se nós pensarmos que as práticas de cidadania, de participação na formulação, na gestão, na avaliação de políticas públicas, no estabelecimento de normas institucionais, administrativas, né, técnicas, de governança internacional, né, no enfrentamento de problemas de escala internacional, né, como são as mudanças climáticas globais, como o que vai acontecer com o continente antártico no século XXI ou daqui para frente, né, a gestão das águas, particularmente dos mares e oceanos, né, a questão da biodiversidade, que talvez seja a mais equacionada até o momento, do ponto de vista de tratados internacionais, mas isso não eliminou, né, os riscos de perdas aceleradas, né, e irreparáveis na biodiversidade. Então, se nós pensarmos nessa direção, eu seria forçado a adotar uma definição que aproximaria a história ambiental da história política, né, ou da história das relações internacionais, né. Uma outra
frente de trabalho muito dinâmica na nossa historiografia, particularmente alimentada pelas ciências sociais, é o estudo, né, e a sistematização do que nós chamamos aí, né, nos referimos, né, como saberes e fazeres tradicionais sobre a natureza e a sua apropriação, né, ou a mestiçagem desses saberes e desses fazeres, ou a destruição e a perda pura e simples, né, que assumiram proporções mundiais, né, crescentemente mundiais, sob o colonialismo da época moderna. Né? Então, nesse sentido, a história ambiental assumiria, né, um caráter de uma história ambiental do Sul, né, do Sul político, no sentido de uma história ambiental em diálogo mais com a cultura no sentido antropológico, né, das relações sociais, das relações identitárias, de valores comunitários, né, pouco abalados ou em vias, né, de estreitamento desses abalos, né, com relação à cultura mercantil, né, do capitalismo contemporâneo e a sua financiarização. Né. E uma terceira e última situação de risco, né, para qualquer definição, vamos dizer assim, nós encontramos nas inúmeras manifestações que têm se sucedido no tempo e no espaço e que estão se tornando cada vez mais recorrentes, né, que é um diálogo ativo entre o meio ambiente e as artes. Né. O historiador Sérgio Gruzinski tem um livro publicado em 2015 em que ele diz assim: é impossível entender o século XXI sem as artes. Não vai ser possível entender a sociedade do século XXI, na sua escala nacional, local ou mundial, sem considerar a indústria cultural, a criatividade, né, sem os valores estéticos, né, os sentidos estéticos. E então, essa nova realidade aí que está se desenhando sob os nossos olhos, muitas vezes com a nossa participação direta ou indireta, né, também nos conduziriam aí para uma definição mais próxima, né, do debate estético, né, da educação, da formação do indivíduo, dos valores universais, né, sejam direitos humanos, seja a diversidade cultural, seja a sustentabilidade, seja a cooperação. Né? Então, eu vejo também um campo muito embrionário, mas já existente, né, e que tem sido identificado aí como humanidades ambientais. Né? Em qualquer uma dessas três direções, uma definição abrangente, né, seria abrangente demais, que poderia levar à perda à diluição dessas especificidades. Ou teria que ser de uma precisão cirúrgica, que também implicaria em escolhas mais dilaceradoras. Né? Então, talvez a gente pudesse trabalhar com um leque mais flexível e mais amplo de definições, né, e não de uma definição única para essa prática de conhecimento histórico sobre o meio ambiente. Acho bem interessante assim pensar também a história ambiental a partir do sul, né? Fazer porque mesmo ela tendo surgido no norte global, vamos dizer assim, né? Acho que a gente tem que pensar até no sentido assim de descolonizar, né? Decolonial, pensar a partir das nossas especificidades aqui, né? Enfim, acho que gostei bastante. Agora o Denis tem uma questão. Bom dia, professor.
professor, colegas. Bom dia a todos e todas. A minha pergunta agora, na verdade, são meio que duas perguntas, mas ela está relacionada a um dos temas recentes que você tem trabalhado, que é o tema do pré-sal, né, dos combustíveis fósseis. Você publicou um artigo na revista Fronteiras, que é intitulado Pré-sal, Petróleo e Políticas Públicas no Brasil, de 2007 a 2016. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa pesquisa e também, atualmente, a gente sabe que o tema aí do antropoceno, como uma nova era geológica, tem permeado as discussões. E para muitos pesquisadores, os combustíveis fósseis eles são de extrema relevância para uma grande aceleração dessa área desse tema, dessa era do antropoceno. Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre os debates e também sobre essa sua pesquisa sobre o pré-sal. Tá. Muito bom, Denis, muito obrigado pela oportunidade da gente conversar também sobre esse tema, né? Olha, nós começamos a acompanhar um pouco a questão do pré-sal desde o seu anúncio, né? E pensar os efeitos, né, dessa descoberta, né, e das formas de possibilidades de aproveitamento. E quando isso começou a se tornar um pouco mais claro em termos de rumos que seriam seguidos, que foi o marco, né, da política do pré-sal, e que desencadeou todo um debate acirrado, né, na partilha e no acesso a essas jazidas, né, e principalmente o destino, né, desse recurso, coincidiu que o professor Roger Colácios, que vinha da área de História das Ciências, mas com uma interface muito grande na história ambiental, particularmente no debate sobre a energia, né, as fontes de energia no Brasil. Então, nós fomos ajustando um pouco esse diálogo, essas preocupações, essas impressões, em uma proposta que possibilitasse a gente engatar a reflexão histórica e a reflexão da história ambiental nos projetos de desenvolvimento, então, em elaboração, né, naquele contexto, particularmente no contexto da década de 10, já no governo Dilma, né, com vistas ao estabelecimento de uma política nacional de energia de uma forma geral e do petróleo em particular, né? E nos interessava principalmente pensar os impactos sociais e ambientais que a extração, o beneficiamento, a distribuição e a utilização, né, desses combustíveis e serviços e outros produtos aí derivados do petróleo, né, particularmente o plástico, né, ao longo, né, a partir de então, né, com essa penetração, né, no século XXI. Quer dizer, o que iria mudar, né, em termos da nossa trajetória histórica. E isso foi uma perspectiva acertada, a meu ver, na medida em que os principais espaços de impacto imediato, né, da extração do petróleo eram justamente as regiões que concentravam o maior número, né, de áreas urbanizadas, as áreas de maior adensamento demográfico, né, o mercado de trabalho mais consolidado em termos de indústria e serviços, né, transportes, comunicações, que era, na verdade, um prolongamento, né, um aprofundamento, literalmente, um trecho do litoral brasileiro, ali entre o Espírito Santo e o sul do estado de São Paulo, até, né, a Bacia de Santos, né, que já concentravam, né, algum tipo de extração, né, de petróleo e de infraestrutura de
de refino, distribuição e armazenamento. Né? Então, essa área já bastante ocupada e marcada também por remanescentes, né, de áreas de proteção ambiental da Mata Atlântica, foi posta em uma nova situação, uma perspectiva de aprofundamento da degradação ambiental e da degradação social, né? Embora os lucros fossem de elevada, né, num elevado patamar, né, principalmente levando em consideração o que as prefeituras iriam receber para investimentos nos seus municípios, né? E as perspectivas de inserção, né, internacional do Brasil a partir desse novo momento econômico e das possibilidades de correção ou não da extrema desigualdade social e econômica no Brasil, né? Então, esse era um pouco o desenho do que a gente estava lendo, conversando, recolhendo materiais. E quando o professor Roger se vinculou à Universidade Estadual de Maringá, né, trabalhando na área de ensino de ciências e de ensino de história, vinculou-se ao programa de pós-graduação, enfim, quando ele entrou aí num novo momento, né, da carreira profissional na educação universitária, nós chegamos a um acordo comum de que ele era a pessoa mais indicada para conduzir esse projeto e liderar a organização do desenvolvimento dessa pesquisa, né? O que ele tem feito desde então, com todas as limitações e as peculiaridades aí que vocês conhecem do que nós vivemos na educação universitária nos últimos anos, né? Então, a proposta continua, né? Mas ela está sendo coordenada e capitaneada aí pelo professor Roger. Nós temos ainda o plano de fazer um pequeno volume, organizando um pouco tudo isso que a gente conversou naquele momento, complementando algumas ideias e hipóteses abordadas nessas publicações, às quais você se referiu. Mas, nesse momento, vamos dizer assim, eu sou mais um colaborador do professor Roger do que o coordenador dessa proposta, né? Nós achamos que seria interessante que na UEM nós tivéssemos, já que ele tinha essa formação e a inserção institucional dele possibilitava essa intermediação entre ciência e meio ambiente, que ele levasse à frente o projeto sobre o pré-sal. Com relação à ideia do antropoceno, não é uma ideia que me entusiasme em função dos meus próprios interesses de pesquisa, né? Mas eu prefiro, por exemplo, trabalhar com as humanidades ambientais, tem mais a ver com a minha trajetória, com a minha formação, com os meus interesses presentes, né? Então, o meu conhecimento aí em torno da ideia do antropoceno são mais próximas do senso acadêmico, né, o senso comum acadêmico, em termos de acompanhar, né, o que está sendo publicado. E eu vejo esse conceito um pouco arriscado para a crítica histórica, na medida em que ele introduz, né, na crítica histórica algumas imprecisões, né? Porque nós sabemos, por exemplo, que os elefantes, né, durante a sua existência, constituem, né, rotas de circulação pelo território, de alimentação, de acasalamento, de descanso, né? E que esse ciclo, né, de movimentação e de reprodução, né, biológica das manadas de elefantes acabam
condicionando uma série de elementos e alterando a ecologia, né, no ambiente ocupado, né? Então, a dinâmica de interação com a natureza ela é maior, né, do que a dimensão humana. Nós podemos, então, pensar, bom, mas aqui nós estamos nos referindo à inserção, né, ao impacto da ação humana, né, e não considerando as demais. Bom, então, se nós vamos pensar a dimensão humana, fica um pouco extemporâneo, ou fica um pouco deslocado a questão da ciência geológica, né, que trabalha com outras. Veja, eu não tenho nada a opor, né, ao diálogo com a geologia, muito pelo contrário. Eu acho que na história ambiental é um diálogo bastante importante, né? Mas a história tal como nós conhecemos, né, o conhecimento histórico tal como nós conhecemos, né, esse se constitui a partir do século XIX em diálogo com as nascentes ciências sociais, né, chamadas ciências sociais, ela é insuspeita, né, no que diz respeito ao diálogo interdisciplinar, né? Então a minha percepção, né, sobre o alcance desse conceito, como eu te digo, ela é parte do senso comum acadêmico e um pouco da minha percepção individual, né, com relação a isso, é que tem prevalecido, né, pelo menos no conhecimento, do que se chama, né, de diálogo interdisciplinar da história ambiental e das ciências ambientais, né, é sempre uma perda em relação ao alcance crítico, à abordagem da história, em particular do conhecimento histórico, nesse diálogo, né? Então há sempre um enfraquecimento, um empobrecimento, uma simplificação e até um certo conservadorismo, né, no que seja o conhecimento histórico diante dessas outras disciplinas, né, particularmente as disciplinas, né, duras, né, na sua conceituação, nas suas teorias, porque a história necessariamente tem uma abordagem, uma perspectiva mais flexível, né? Então, em nome de uma suposta colaboração interdisciplinar, o que tem prevalecido é que sempre a história fica reduzida, né, a um momento de reconstituição, de cronologia, de ordenamento de fatos específicos, né? Ou seja, ela perde densidade crítica e intelectual, né? Isso não é exclusivo da questão do antropoceno, isso acontece em outras situações também, né? Então eu vejo assim como um risco fácil se o profissional de história não tiver uma clareza e uma formação teórica e metodológica consistente o suficiente para ele não cair em cantos da sereia, né, de outras disciplinas, não porque sejam outras disciplinas, mas porque pode ocorrer, né, a corrosão do alcance crítico da história e ela ser reduzida a uma crônica, né, de acontecimentos, de nomes, de datas, situações, de lugares, né? Mas como eu te disse, Denis, isso é a percepção de alguém que não trabalha na perspectiva do antropoceno, não por nenhum tipo de preconceito ou de eleição, né, de temas, mas em função da minha própria trajetória de formação e de ensino, de pesquisa, né? E nesse ponto em que haveria essa interface, que, como você lembrou aí, né, a questão dos combustíveis fósseis, na nossa divisão de trabalho aqui com o professor Roger, ele ficou, né,
se incumbiu, né, de fazer essa leitura, esse acompanhamento de forma mais sistemática. De forma que eu sou, vamos dizer assim, um observador, né, não praticante, né, mas acho que ainda pode ser extraídos muitas consequências dessa discussão. Vamos ver o que vai vir aí nos próximos anos, né? Eu, como leitor, vou gostar bastante de acompanhar esse debate, mas não tenho, pelo menos no momento, nem credenciais, né, e nem disponibilidade para me ocupar de uma forma mais sistemática, com pesquisa empírica, com debate, né, sobre essa temática nesse momento. Certo. Pessoal que estiver assistindo, né, este vídeo, de novo, deixo o convite para se inscreverem no nosso canal, né, se gostaram do vídeo aí, deem uma curtida, né, e compartilhem também com possíveis interessados e interessadas aí nessas temáticas. Bom, a próxima pergunta, eu mesma que vou fazer. Né, Paulo, você tem tratado o tema da memória, dos museus, né, do patrimônio em relação à história ambiental. Sua contribuição bem importante, né, nesse tema. Você tem um livro, né, o seu livro mais recente é A Vida e o Mundo, Meio Ambiente, Patrimônio e Museus, que saiu em 2020. E também você organizou um dossiê, né, Ações Antrópicas e Patrimônio, na revista Patrimônio e Memória da Unesp, recentemente, 2021. Então, se você poderia falar um pouco mais para a gente, né, como você vê essa relação entre meio ambiente, patrimônio e museus perante os desafios aí da história do tempo presente. Olha, Helenita, eu acho que isso tem muito a ver também com a discussão lá atrás, né, das leituras do Caio Prado Júnior e um pouco dos seus referenciais interpretativos daquele momento, particularmente da historiografia francesa, dos Annales, ou com a geografia histórica, né, como o Brodel gostava de dizer, né? Então, nessa tradição intelectual que os Annales reivindicam e propagam, né, a discussão do espaço, do ambiente, das condições, das possibilidades, né, oferecidas pelos ecossistemas, pela localização espacial, né, das sociedades, dos grupos humanos, das atividades econômicas, o conhecimento, né, sobre o território, sobre o espaço, sobre as possibilidades de atendimento das necessidades básicas, né, de alimentação, de abrigo, de água, né, de transporte, até a identificação, né, e a organização de uma atividade econômica regular, animada pelo lucro, né, são também um conjunto de reflexões herdadas do século XVIII. Né? Então, talvez até antes, né, nós pudéssemos pensar aí na decomposição da chamada história natural, né, que reunia uma série de interesses e de conhecimentos que hoje estão redistribuídos, né, em gavetinhas disciplinares da botânica, da zoologia, da paleontologia, da arqueologia, da etnologia, da astrologia, da geologia, enfim. Todos esses ramos de especialização ou de ultra-especialização que se constituindo ao longo do século XIX e do século XX, mas que até o século XVIII eram vistos como uma coisa só, né? Como uma grande mancha, né, de fenômenos, né, associados à natureza, né? Daí a denominação da história natural, né? Algo como que pré-existente e
e existente desde a criação do mundo, né? E, portanto, seria um outro lado, né, da chamada história teológica, né? Que seria como a vida humana se organizou, né, a partir desse momento, né, instaurador, né, da vida nesse planeta por uma vontade divina, né? E eu me lembro sempre, né, quando penso essa composição, de um capítulo que está no livro Comunidades Imaginadas, do Benedict Anderson, na edição traduzida pela Companhia das Letras aqui no Brasil, em que há um capítulo intitulado Mapa, Censo e Museu, né? E basicamente o que o Benedict Anderson sugere para nós, né, é pensar a articulação buscada na modernidade, né, por esses três instrumentos de conhecimento, mas que são também instrumentos operacionais, não é, de controle e de dominação, não é? Então, o mapa, né, ou a cartografia, como um instrumento de ordenação, né, e controle da população e dos espaços, né? Portanto, um instrumento por excelência da geografia, né? O censo, né, que é um controle e um conhecimento organizado sobre a vida social, né? Quem produz o que e para quem, né? Então, os censos são verdadeiras, né? O censo como nós conhecemos até o início do século XX eram grandes inventários, né, de potenciais de mão de obra, de potenciais de produção agrícola, de potencial de produção agropecuária, de extrativismo, de comércio, né, da infraestrutura existente, né? E o refinamento desse instrumento, particularmente com a expansão neocolonial, a expansão imperialista no século XIX, exigiu um tratamento técnico dessas informações mais sistemático e em um conjunto maior de variáveis, né? Então, o censo vai se constituindo também, vai sendo elaborado, né, como um instrumento de administração e de governo, né? Então, se o mapa facilita a gestão do território, o censo facilita a gestão facilita e promove, né, a gestão da população, ou seja, da mão de obra, né, e das potencialidades econômicas, né, tanto produtivas quanto de infraestrutura. E o terceiro instrumento dessa dominação da era do imperialismo, né, vai argumentar o Benedict Anderson, seriam os museus, basicamente os museus de ciências, né, que procuraram recolher amostras de todos os continentes, os diferentes biomas e ecossistemas, né, formando coleções gigantescas, né, de fauna, de flora, de mineralogia, de paleontologia, de arqueologia, né, e de etnografia, né, que foi também deslocada, talvez desmembrada, né, no primeiro momento, nos estudos de folclore, né, no Museu de Folclore, particularmente no hemisfério norte, né? E aquela dimensão cultural, folclórica, artística, né, ou da imaginação dos povos não europeus, né, passou a ser também organizada e conhecida sistematicamente neste outro instrumento de administração e de governo das sociedades, que são os museus nas suas várias tipologias, né, de
de ciências, de arte, de etnográficos, né? Históricos, né? Então, a combinação desses três instrumentos, diz o Benedict Anderson, né, vão ser muito operacionais na estruturação dos estados nacionais, e tanto os grandes quanto os pequenos, né? Muito embora ele valorize e defenda uma maior atenção aos pequenos estados, né? E eu procurei fazer um exercício aproximativo desta sugestão dele, com uma pesquisa que eu desenvolvi sobre paisagem cultural e história ambiental em Israel, né? E uma outra que não caminhou no mesmo ritmo, mas que não abandonei, com relação a Guiné-Bissau, né? Então, peguei assim, 2 casos extra-europeus, mas em conexão estreita com a Europa, de formação de estados nacionais, e considerando, né, esses instrumentos de administração, de governo e de dominação, né? Pensar a gestão do território, pensar a gestão da população e pensar a construção dos imaginários sociais, né, da organização da trajetória social dessas comunidades no tempo, né? E aí o museu, o conhecimento histórico, o livro didático de história, né, são muito potentes, né, na construção desse conhecimento e desse poder, né? Então essa é a motivação, né, para esse diálogo entre a história ambiental e o tema da memória, do patrimônio e de museus, né? Vem um pouco dessa inspiração, né, do Benedict Anderson. Sara, agora? Então, professor, em 2003, com a sua participação, foi fundado aí na Unesp o Laboratório de História e Meio Ambiente, né, o LABIMA. Inclusive, a gente tem 2 laboratórios com nomes parecidos, né, na história ambiental do Brasil, o de vocês e o da UFSC, que também é LABIMA, mas o H muda, né, de lugar. Bom, então vocês construíram esse núcleo muito importante, um dos primeiros do tipo no Brasil, né, que vem atuando na formação continuada de professores e na elaboração de instrumentos de pesquisa para a história ambiental. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a fundação do LABIMA, a partir de qual demanda ele surgiu e quais outras apareceram ao longo dos anos. Tá. Olha, Sara, essa foi uma coincidência muito interessante, né? Eu soube da existência do LABIMA da UFSC em 2010 ou 2011, quando a professora Eunice Nodari organizou que seria o primeiro, depois de uma série de outros encontros promovidos também na Universidade Federal de Santa Catarina, sobre a história ambiental, né? E aí é que eu vi lá a sigla e a denominação, né, do laboratório, e o que me deixou muito satisfeito, né, porque principalmente pelo fato de já existir naquele momento acho que desde os anos 90, né, que havia sido constituído na Universidade Federal de Santa Catarina. E esse deslocamento da letra H aí nas 2 siglas, né, também é particularmente importante da gente considerar, porque era um testemunho, né, da riqueza de possibilidades das práticas da história ambiental, né? Porque ao associar a imigração e a colonização, né, a ocupação do território catarinense, do sul do Brasil, e associar essa presença estrangeira, né, naquela região, o LABIMA da UFSC promovia uma aproximação muito interessante, né, entre visões de mundo e visões de natureza em confronto com uma experiência concreta, né,
de espaço, de localização geográfica, de potencial econômico, de ofertas, né, paisagísticas, alimentares, né? Então foi para mim assim, muito estimulante quando vi, olha só que possibilidade de diálogos, né, e criativo, original e enraizado, né, inserido no contexto da própria universidade, né, como é o caso de Santa Catarina. Então, isso me remete sempre a uma ideia da sociologia, né, que as teorias sociais são sempre acompanhadas das suas respectivas realidades sociais, né? Elas são informadas, né, abastecidas, né, pelas características sociais e histórico-sociológicas, né, do seu tempo. Então, aquilo me lembra assim, que a minha reação imediata foi de, puxa, que bom, nós não estamos sozinhos, né? É possível pensar a história ambiental numa perspectiva, né, de experimentação, como os termos laboratório traduzem, né, e de experimentação da história com o meio ambiente, né, ainda que no caso de Santa Catarina houvesse uma delimitação mais precisa com relação a esses grupos humanos de origem diversa, né, que compõe a sociedade sul-catarinense como nós conhecemos na posteridade, né, desse fenômeno da imigração. Mas isso eu estou já me referindo a, né, um momento em que o Labima da Unesp já tinha quase 10 anos, né? Então, e o Labima da Federal de Santa Catarina já estava caminhando aí para 20 anos, né? O que é também curioso para se pensar, né? Esse desconhecimento mútuo, né, dessas duas experiências e as práticas, né, que cada uma delas desenvolveu, né, formulou ou pretendeu implementar, né. No caso específico do Labima da Unesp, a demanda inicial veio da educação, né, veio da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que naquele momento, né, em 2001, 2002, estava com uma proposta muito abrangente, né, de atender todo o Estado, toda a rede de escolas públicas, todos os profissionais da educação pública estadual, com atividades formativas, né, particularmente a promoção, né, um melhor conhecimento, uma leitura mais operacional dos então vigentes, né, parâmetros curriculares nacionais. E naquela ocasião eu tinha acabado de ingressar na Unesp, estava há menos de um ano na instituição, e na divisão ali de trabalho e de possibilidades de trabalho, e uma das características também da proposta da Secretaria de Educação era trabalhar com equipes, não com equipes disciplinares, mas no mínimo 2 disciplinas, né? E no caso da história, nós trabalhamos com os professores da rede regional ali de ensino estadual, das disciplinas de história e de geografia. Então a minha preocupação inicial era buscar caminhos aí de diálogos, né? Eu tinha a experiência da leitura, né, da obra do Caio Prado Júnior, que tem essa marca muito forte da geografia histórica francesa, mas eu vinha um pouco da ressaca da conclusão do doutorado, né, em 99, e vinha também com a expectativa de iniciar
uma perspectiva de trabalho mais próxima, né, dessa realidade escolar que o projeto da Secretaria de Educação pedia, né? Significava pensar em termos das propostas pedagógicas então atuais, né, vigentes, que eram os parâmetros curriculares nacionais. Então eu fui ver os parâmetros curriculares e vi que o tema do meio ambiente, né, o tema transversal do meio ambiente, possibilitaria aí um trabalho conjunto de professores de História e de Geografia. Isso foi em 2002, e nos anos seguintes, 2003, 2004, 2005, nós estreitamos a parceria com a Secretaria Estadual de Educação, que se desdobrou depois em algumas experiências também com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e aí veio a ideia de constituir, de sistematizar essa experiência em um laboratório, porque tinha esse caráter exploratório, prospectivo, experimental, né? E que promovesse esse diálogo, né, da história do meio ambiente, considerando que o tema transversal do meio ambiente era algo que remetia demais, né, para uma história do tempo presente, para uma história imediata, mas não só, né? A gente tem aí todo um acúmulo de milênios, né? Não era só a questão ambiental, era também esse binômio cultura e natureza, né? Entrelaçado ou separado, ou em uma unidade dialética, né? Qualquer que seja aí a perspectiva. Mas a ideia, então, se consolidou a partir de 2003, com a constituição desse Labima da Unesp, e esse diálogo, né, constante com a educação, e que se renovou a partir de 2007, né, com a incorporação do trabalho com o patrimônio cultural e particularmente com os museus, né, e a rede educacional, né, estadual. Bacana que está muito ligado com o ensino, né? Então, importante essa iniciativa aí do Labima. Sim, esse traço a gente tem mantido e tem nos reafirmado, assim, de dizer, não basta fazer história ambiental, tem que chegar na sala de aula, né? Ótimo. Os caminhos a gente vai ter que construir e descobrir, mas tem que ir para a sala de aula, né? E tem que ir para o debate público, tem que ir para as instituições culturais, né? Daí também a aproximação crescente com o debate das humanidades ambientais, né? Certo, Denis? A minha próxima pergunta é exatamente sobre esse tema, né, da educação. A gente sabe que desde a Constituição Federal de 1988, o tema da educação ambiental ele começou a tomar força, né, e aí uma série de legislações vem nesse sentido para colocar em prática mesmo a educação ambiental no ensino básico. Então, eu gostaria de saber de você, professor, como que a história ambiental pode contribuir com a educação ambiental, com a prática da educação ambiental no ensino de história, mas também na própria discussão ambiental na educação básica. Olha, Denis, essa pergunta é muito importante para a gente pensar, né, nos termos do Paulo Freire, né, pensar a nossa própria prática, né? Porque, como nós conversamos agora, né, a nossa motivação, né, inicial e que se consolidou foi desse diálogo e dessa parceria com a educação básica, né? Então eu vejo assim, um núcleo duro, né, dessa preocupação é essa clareza e essa filiação, né, da história ambiental ao trabalho da consciência crítica, né, da formação da consciência crítica, e como a história ambiental participa na construção dessa consciência crítica, particularmente a partir, né, mas não só, né,
da questão ambiental, né? Então, é uma consciência crítica que está no ensino, que está no debate político, e que crescentemente, né, seguindo aí a pista do Gruzinski, né, está nas artes. Não dá para entender o século XXI sem entender, né, o caminho que as artes e a cultura em geral estão tomando nesse momento em escala mundial, né? Em termos de desafio teórico, né, ele não é uma novidade propriamente dita, quer dizer, ele é uma novidade enquanto temática, né? Mas, enquanto desafio teórico para o conhecimento histórico, né, a pergunta é renovada, né? Quer dizer, como é que o conhecimento histórico participa dos problemas do seu tempo, né? Das angústias, das preocupações da sua sociedade, né? E o Brodel, por exemplo, dedicou muita energia, né, a identificar, né, a definir um lugar para o conhecimento histórico na sociedade no pós-Segunda Guerra Mundial, né, particularmente as sociedades europeias, né, e industriais, né. Então, na nossa opção aqui de trabalho, na nossa escolha de trabalho, já desde 2005, né, nós não priorizamos o debate sobre educação ambiental. Quando, em 2005, a Unesco lançou a década da educação para o desenvolvimento sustentável, né, entre 2005 e 2014, ela trouxe toda uma proposta de engajamento das universidades na formulação, né, de práticas e de proposições pedagógicas, de ações culturais, para o que então se denominou de uma educação para o desenvolvimento sustentável. Então, a partir dessa formulação da Unesco, nós fizemos uma opção institucional, né, de trabalho, de pensar não a educação ambiental, né, mas a educação para o desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque a educação ambiental nos parecia um pouco restrita, né, a um campo de experimentação e de ensino, de pesquisa, de caráter mais local e imediato, né, de sensibilização, né, característica que ela tem até hoje, que é muito importante, né, principalmente essa ativação do sensorial, né, ou a partir do sensorial para as questões ambientais, né, que vai estar presente nas humanidades ambientais, por exemplo, né, que está presente na educação para o desenvolvimento sustentável, e que está presente, né, na Agenda 2030, na Agenda 21, né, estava presente nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, a gente trabalha nessa perspectiva de educação para o desenvolvimento sustentável, né, e da agenda social, né, vamos dizer assim, da ONU, né, questão dos direitos humanos, da diversidade cultural, né, da sustentabilidade, da cooperação técnica internacional, né. Então, nossa aproximação com a educação básica tem se dado, nesse momento, principalmente a partir da Agenda 2030. E dentro da implementação, dos desafios da implementação da Agenda 2030, o trabalho com a metodologia do desenvolvimento de capacidades, né, apresentado por um economista, um historiador da Guiné-Bissau, né, chamado Carlos Lopes, que é consultor da ONU, para o que ele chama, né, de desenvolvimento de capacidades, como essa habilidade de tanto realizar diagnóstico quanto de encontrar saídas, né, encontrar soluções a partir da própria realidade social, né. Então, o argumento central do Carlos Lopes é que
durante muito tempo, nós pensamos em termos de capacitação como se as pessoas fossem incapazes, né? Então, elas precisariam se tornar capazes. E o argumento dele é que não, todo ser humano é capaz, né? Ele precisa desenvolver as suas capacidades, né? Ele precisa ter a oportunidade, ter a experiência, ter o apoio institucional, ter uma política, né, de desenvolvimento das suas capacidades, que são em múltiplas escalas, não são apenas capacidades individuais, né, embora elas tenham que ser desenvolvidas, elas são um foco do desenvolvimento de capacidades, né. Paulo Freire, nos anos 70, discutiu muito isso, né, assim, criticamente, né, porque dizia, olha, as campanhas de alfabetização pelo mundo afora vendem a alfabetização como passaporte para o futuro, né? E não é verdade. O fato do sujeito saber ler e escrever e dominar, né, a comunicação escrita não assegura a ele um emprego, né? Não assegura a ele melhores condições de vida, porque ele pode ser um alfabetizado, né, desempregado. Então, essa mitificação da educação, né, também há muito tempo que ela é rechaçada e é desconstruída, né? Então tem uma dimensão individual, mas ela não se esgota em si mesma. Quer dizer, essa dimensão individual ela está articulada com a dimensão institucional da sociedade em que esse indivíduo, né, está vinculado, né, instituições culturais, religiosas, econômicas, políticas, né, de parentesco. Então é preciso pensar o desenvolvimento das capacidades do indivíduo, mas é preciso pensar também de forma indissociada o desenvolvimento das instituições, das capacidades institucionais, no sentido de promover e de absorver esse potencial humano, né? E o desenvolvimento dessas capacidades institucionais e individuais tem que desaguar, né? Ele se completa numa transformação, em uma mudança social mais concreta, com o desenvolvimento das capacidades sociais propriamente ditas, quer dizer, a capacidade de um grupo social, de uma nação, né, se autogovernar, definir os seus próprios rumos, fazer as suas próprias escolhas, né? Então, nesse sentido, o desenvolvimento de capacidade só existe quando ele é realizado simultaneamente, né, e de forma articulada nessas três dimensões, né, do indivíduo, das instituições e do conjunto da sociedade. Qualquer desnivelamento nesse desenvolvimento pode comprometer o resultado final, né, o resultado esperado, né? Então, nessa perspectiva, o conhecimento histórico ele é, por excelência, uma abordagem transversal, né? Facilita essa articulação entre essas práticas de desenvolvimento de capacidades. Então, a gente tem trabalhado, né, ou procurado trabalhar essa perspectiva, mas ainda tem muita coisa para a gente aprender, para a gente entender, né, e para experimentar na aplicação, né, dessa metodologia e na adequação dela às diferentes realidades nacionais, sociais, culturais no Brasil e fora dele, né? Tá. Então, já as perguntas ali a gente já esgotou, só tem mais uma daqui a pouquinho que eu vou fazer. Bom, a gente sempre pede para uma outra pessoa, né, gravar um vídeo, né, com um depoimento sobre os nossos convidados, né? Então, dessa vez, né, a gente convidou a professora Fabíola Sevilha de Souza, que foi orientanda, né, do professor Paulo, e hoje é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para falar, né, um pouquinho sobre Paulo, né, e a história ambiental que ele faz. Olá a todos, a todas e a todos. Quero iniciar agradecendo a Helenita Malta pelo convite, dizer que é um prazer participar desse projeto. Quero aproveitar
para parabenizá-la pela iniciativa do Lutz Global, um canal que é fruto de anos de esforços da Helenita e que tem trazido entrevistas tão bacanas com pesquisadores tão relevantes da história ambiental. Bem, eu fui convidada pela equipe do canal para falar um pouco sobre o professor Paulo Henrique Martinez. Falar sobre esse pesquisador é para mim uma grande honra. Paulo foi meu professor e orientador da graduação ao mestrado. Nós trabalhamos juntos de 2006 a 2013, de modo que eu o considero o grande responsável pela base mais sólida da minha formação acadêmica e profissional. Essa é, aliás, uma característica marcante da sua personalidade. Paulo sempre foi muito preocupado, sempre esteve muito preocupado com a formação do profissional de história, do historiador e da historiadora, especialmente a formação continuada do historiador e da historiadora ambientais. Não sem outra razão, ele fundou, em 2003, o Laboratório de História e Meio Ambiente da Unesp de Assis. Essa foi uma iniciativa bastante pioneira no Departamento de História da Unesp de Assis, eu arrisco dizer, no estado de São Paulo, e foi certamente a grande responsável por ter tornado a disciplina de História Ambiental obrigatória na grade curricular da Unesp de Assis. Ainda sobre esse pioneirismo do Paulo Martinez na história ambiental do estado de São Paulo, eu queria destacar aqui duas obras dele. A primeira é esse livro, História Ambiental no Brasil, Pesquisa e Ensino, que é de 2006. E a segunda é essa coletânea aqui, História Ambiental Paulista. Ambos os livros nasceram no Laboratório de História e Meio Ambiente, de trabalhos de projetos desenvolvidos no Laboratório de História e Meio Ambiente. Por meio do laboratório, do Labima, o Paulo conseguiu formar uma legião de historiadores e historiadoras ambientais, além de capacitar professores e gestores nas temáticas ambientais. Pelo Labima passaram alunos de iniciação científica, monitoria, empresa júnior, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, ele ajudou a formar aí uma gama importante de profissionais altamente qualificados, altamente gabaritados e que hoje atuam em universidades, na educação básica, em arquivos e museus. Eu costumo dizer, e não sei se ele concordaria com isso, que a trajetória do Paulo Henrique Martinez como pesquisador na história ambiental é profundamente marcada por duas experiências. A primeira foi o fato dele ter vindo da história social. Isso levou a entender a história ambiental como algo que deve partir da sociedade, dos problemas da sociedade, para ela retornar. Não com verdades abstratas, mas com soluções práticas para os problemas do cotidiano, para os problemas aí do dia a dia. Diretamente ligado a isso, a segunda experiência foi a de ter sido secretário parlamentar do Florestan Fernandes na Câmara dos Deputados. Eu atribuo a isso a diretriz que está na base do Labima, do Laboratório de História e Meio Ambiente da Unesp de Assis, que é a de que a história ambiental ela é um meio. A história ambiental ela é um instrumento para a elaboração de políticas públicas que, de fato, promovam a justiça social, a diminuição da concentração de renda e a melhoria da qualidade de vida. Para o Paulo Henrique Martinez, a história ambiental ela tem essa função política e social. Por essa razão, a sua atuação enquanto profissional, enquanto pesquisador na área, nunca se restringiu aos muros da academia. E mesmo no âmbito dessa, ele sempre esteve engajado em articular aí os três pilares da universidade pública, que são o ensino, a pesquisa e a extensão. É por esse motivo que Paulo Henrique Martinez é considerado uma referência na história ambiental de São Paulo, na história ambiental do Brasil, e o responsável aí pela formação de tantos pesquisadores e pesquisadoras, professores e professoras que estão aí atuando no mercado de trabalho e lutando em prol dessa história ambiental política e social que tenha esse fundo, que tenha essa necessidade de trazer a equidade social, a menor concentração de renda e a melhoria da qualidade de vida. E aí, Paulo, gostaria de comentar?
Eu vou fechar meu microfone, porque senão eu vou chorar aqui. E vocês não podem fazer isso comigo, porque eu sou um coração mole. E a possibilidade de rever aqui a Fabíola, eu tenho tido contato esporádico com ela através de mensagens, tudo, mas fazia muito tempo que não havia. Eu não tenho, acho que, nada a acrescentar, a não ser dizer que a Fabíola exagerou bastante. Não confiem na Fabíola. Não acreditem na Fabíola. Ela é o melhor exemplo do que dos propósitos, né, que levaram à criação do Labima. Eu sempre me refiro a assim, você quer conhecer o trabalho e a proposta do Labima, não é comigo, né? Não sou eu quem pode responder isso com propriedade. São as pessoas que passaram por lá, né? Então, porque o Labima, enquanto iniciativa institucional, ele acontece na universidade e vinculado a essa disciplina de História Ambiental, que acabou sendo introduzida na grade curricular, mas ele sempre foi um espaço de encontro, de diálogo, não só com estudantes de História, mas de outras disciplinas, outras instituições, outras áreas de conhecimento, né? Então, a Fabíola é a cara do Labima, né? E vocês viram aí que ela é uma cara jovem, bonita, inteligente, criativa, né? Perspicaz, bem-humorada. É um dos meus orgulhos, né, profissionais, ter uma experiência de diálogo, de convívio, de formação, de estudo com a Fabíola e com outras estudantes que passaram e que estão no Labima atualmente, né? Então eu sempre digo, o Labima somos nós, né? Não é o Paulo nem é a Unesp. Então cada um tem o seu Labima, né? No espírito, na formação intelectual, na motivação política, no trabalho pedagógico. E é esse grande Labima multifacetado e multicolorido, né, que faz com que a gente siga adiante, né, que apesar de todas as dificuldades, a gente persista, né. Então estamos aí, o ano que vem, 20 anos de criação do Labima da Unesp, e vendo, né, a Fabíola e outros profissionais que passaram e que estão passando pelo Labima, eu me sinto totalmente à vontade para entender que eu já posso me aposentar com tranquilidade, porque a Fabíola é um desses exemplos em que a aluna foi mais além, foi mais longe, foi mais profunda, mais adiante do que o momento da formação inicial sob as ordens, né, de um professor, de um orientador, de uma professora, de uma orientadora. Então, muito obrigado, Fabíola, por você ter seguido essa trajetória. Mais que obrigado pela sua trajetória, eu agradeço você pela minha trajetória, porque você marcou muito também decisões, opções que nós fizemos ali, né, individualmente, coletivamente, institucionalmente. E parabéns pela sua trajetória, né? Eu fico mais feliz pela sua trajetória do que pela minha. Por isso que eu disse que ia fechar o microfone, porque senão eu vou acabar chorando aqui. E quando me refiro a esse espaço de ação programada, né, de ação coordenada, de ação elaborada, concebida, né, intelectualmente,
e vejo, né, a trajetória e a ação profissional, tanto dos meus alunos quanto de outros colegas, né, dentro da história ambiental ou fora dela, né, é esse o sentido da universidade pública, da educação pública. Né, e o que renova, né, também a minha confiança de que, se nós não chegarmos na sala de aula, nós estamos devendo, né, mais esforços, mais energia, mais atenção, mais reflexão para o conjunto da sociedade, para cada criança, para cada jovem que está na escola, na universidade, e para suas famílias, né, que depositam nessas instituições e nos seus profissionais uma confiança, né, para que os seus filhos, suas filhas, possam ter, né, possibilidades de opção, de escolha dos rumos, né, da sua vida no futuro. Então, é isso, Helenita. Acho que mais do que isso, eu vou entrar no campo psicanalítico e o Lutz Global acho que tem outro foco, né? Mas muito obrigado e um beijo enorme para a Fabíola por este reencontro tela a tela, né? Fico aqui ansioso por um encontro cara a cara. E relembro a advertência aí ao Lutz Global, né? Vocês não podem fazer isso com pessoas, né, acima de uma certa idade. Isso tem... Daqui a pouco nós vamos ser processados aí por ter causado. Por assédio, né? Emocional. Brincadeira, mas levem isso em conta. Obrigado por tudo, viu? Imagina, eu só queria mostrar que eu também tenho o livro, tá? Já usei várias vezes e a sua preocupação com o ensino, né? Eu acho que sempre, para mim, chamou a atenção, né? Já te acompanho faz um tempo, né? Então, o próprio subtítulo, né, do livro História Ambiental no Brasil, né? Pesquisa e ensino, né? Então, já está aqui no título, subtítulo, né, essa preocupação, né, que você está mostrando também aqui ao longo da entrevista, né? E também acabei de receber aqui no nosso grupo de História Ambiental, aqui vai ter um evento do GT, né, de História Ambiental de São Paulo, focado em História Ambiental e ensino, então muito bacana isso, né? A gente não pode ficar só na questão do âmbito teórico da pesquisa, acho que tem que pensar assim bastante, né, no chão da sala de aula, né? E também, né, nisso tudo que você falou, né, a gente está num contexto de ataques à universidade, né? Recentemente tem notícias aí que vai ter um corte de verbas, né, nas universidades federais. Então, assim, eu acho que a gente tem que cada vez mais expandir o que a universidade faz, os benefícios que a sociedade tem com a universidade sendo pública e gratuita e que ela necessita de recursos, né, para a gente também ter um apoio social, né, quando acontece esses cortes de verbas, né, mostrar para a sociedade quanto ela ganha com a universidade, né? Então acho que e aí indo para a sala de aula para o ensino, né, a gente mostra isso, né, é mais perceptível, visível do que a gente ficar só, né, teorizando e participando de evento com nossos pares, né, em fechado, enfim, né? Eu penso dessa forma, pelo mesmo. menos. E então, né, já indo para o final da nossa entrevista, né, sempre faço também uma pergunta que eu acho que é importante. Qual é a sua percepção, né, assim, do papel dos historiadores e das historiadoras ambientais frente à devastação do tempo presente, né, que é o contexto que a gente está vivendo agora, né? Como você vê isso? Se você é mais pessimista ou otimista, né? Olha, Helenita, como historiador de formação marxista, eu não posso me permitir ser pessimista, né? Seria uma contradição. Particularmente com relação à história ambiental, eu fico muito feliz, né, e orgulhoso disso, que no nosso campo da história ambiental, nós temos um protagonismo feminino sensacional.
nós temos um número de historiadoras de altíssimo nível, de altíssima qualidade intelectual, de dedicação, de seriedade profissional, que distingue o GT de História Ambiental nacional, porque ele retrata um pouco o que é a comunidade da história ambiental no Brasil, né? Então, isso me torna ainda mais otimista, porque nós termos essa presença ativa e qualificada de historiadoras no nosso GT, puxa, isso é de uma importância, de um significado social e cultural, e que tem, certamente, eu ainda não consegui, não sou capaz de dizer como e onde, mas isso no médio prazo vai ter um impacto nos resultados e nos rumos da história ambiental brasileira, marcado por essa característica, né? Por esse olhar feminino, por essa perspectiva das mulheres, por essa perspectiva de gênero, por essa atenção à diversidade em todas as suas dimensões, né? Então, eu me sinto extremamente representado, né, pelo trabalho que essas historiadoras, a maioria delas jovens, né, profissionais que estão em instituições iniciando a sua carreira ou dando continuidade à sua carreira de forma entusiástica, né? O melhor exemplo é essa nossa conversa aqui no Lutz Global, né? Então eu tenho um orgulho imenso de ser minoria em um GT, né? Minoria de gênero, né? em um GT de história, no qual a percepção, a sensibilidade das mulheres tem sido de um protagonismo incrível, tem sido de uma equidade extremamente generosa e tem sido de uma criatividade intelectual também muito importante. Eu acho que a nossa história ambiental já vai adquirindo aí um outro traço que a diferencia de outras práticas de história ambiental em outros países, né? A história ambiental brasileira tem essa presença das mulheres que é sensacional, que é distintiva e que eu tenho todas as esperanças, né, de que isso vai também gerar resultados historiográficos novos, né, que a gente nem consegue prever como e quais serão, mas sem dúvida alguma serão diferentes. E a diferença passa por essa presença ativa, né, generosa, criativa, qualificada, né, das mulheres, das historiadoras, né, mais que das mulheres, das historiadoras ambientais, né, nesse GT. E isso a gente vê nas revistas, a gente vê nos artigos, a gente vê nos encontros estaduais, nacionais, internacionais. Então, eu sou muito otimista, né? Agora, com relação à devastação ambiental no país, aí é uma questão política, né? E eu espero que a gente tenha, na sociedade brasileira, essa mesma garra, né, das historiadoras que nós tenhamos das mulheres brasileiras e todos aqueles e aquelas que acompanham, né, a decisão, né, de rumos, as opções de futuro no nosso país. Então, sou extremamente otimista com relação ao futuro, embora o momento político nos faça ser cautelosos, né? E em algumas situações até pessimistas. Mas isso não pode prevalecer. Tem que prevalecer a vida, a criatividade
né, a equidade, a inteligência, né? E aí o GT de História Ambiental arrebenta, porque as nossas historiadoras, e também os seus historiadores, mas elas são maioria, para nossa alegria, né, têm um papel diferenciado. E isso é muito bom. Isso já faz parte da história da historiografia ambiental brasileira. Certo, Paula. Nossa, eu gostei muito da entrevista, né? Enfim, e já então quero passar para as considerações finais aí. Sara quer dizer alguma coisa? Queria agradecer, foi muito inspiradoras as respostas, assim, fez pensar várias coisas, então só agradecer pela contribuição. Denis. Também queria agradecer, dizer que eu concordo com o professor, temos que ressaltar aí a presença feminina, e o nosso grupo aqui do Lutz Global é um exemplo, e dizer que foi uma honra essa entrevista, a gente aprendeu bastante com ela. Com certeza todo mundo que está nos ouvindo também vai aprender bastante. Também de minha parte agradeço muito, Paulo, muito importante, né? Toda a tua trajetória contribui muito para a história ambiental e desde que eu sempre percebi nesse viés mais social, justamente pela tua, né, formação marxista, que eu acho muito importante, e também esse foco, né, não só na pesquisa, mas também no ensino, né? Eu acho que é cada vez mais importante, né, para a história ambiental, né? Se quiser também deixar alguma palavra final. Vou deixar minhas palavras e vou esconder as lágrimas, mas queria agradecer, né, pela oportunidade desse encontro, dessa conversa, de conhecer o Denis e a Sara, de rever a Helenita, de rever a Fabiola, né, e de saber, né, que nós continuamos juntos e continuamos em busca, né, de objetivos comuns na educação, na cultura, na cidadania, na universidade. E foi muito bom. Saio daqui muito satisfeito, né? Foi uma manhã muito gratificante, né? Estar com vocês, conversando sobre esses temas, né? Sobre esses livros, sobre essas ideias, sobre essas experiências. Só posso agradecer e felicitar o Lutz Global, né? Por essa oportunidade e esperar ansiosamente pelos próximos capítulos, né? Os próximos programas, né? Conhecer aí mais e melhor, né? Profissionais aí da história ambiental. Muito obrigado por tudo isso. Devo a vocês essa oportunidade, que foi para mim muito gratificante. Para nós também. Bom, nós gravamos a entrevista então numa manhã, né? Mas ela vai ao ar à noite. E é claro que, né? Você vai assistir a hora que ficar melhor aí, que encaixar melhor na sua agenda, né? Né? Você que está aí do outro lado da tela. E deixar mais uma vez, né, o convite para se inscrever, né? Quanto mais inscritos, mais, né, a gente reforça essa mensagem, essa, né, divulgação científica, né, dos historiadores e historiadoras ambientais do país, né? Enfim, nós temos outros tipos de conteúdos também e vamos continuar produzindo, né, na medida do tempo possível, mas, né, siga nos acompanhando e compartilhe para mais pessoas terem acesso, né, a esses conteúdos. Então, muito obrigada, tchau, né, para todo mundo e até a próxima entrevista. Até a próxima.